Gênesis capítulo 2, a partir do verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora que esteja como diante dele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão, para ver como este lhe chamaria. Tudo que Adão colocou nome nessa alma, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes em todo o gado, e nas aves dos céus, nos animais do campo. Mas para o homem não se achava uma adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas, cerrou o lugar com carne, e da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Portanto, deixará o varão seu pai e sua mãe, e se apegará à sua mulher, e serão ambos numa só carne. Amém. Agora vá, por favor, para Daniel, capítulo 12, verso 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos de teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eternos. Os sábios, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que muito ensinam a justiça refulgirão como as estrelas, sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. E eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio, e outro da banda da beira do rio. E aquele homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até o fim das maravilhas? E ouviu o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando se levantou, e a sua mão direita levantou, e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse: Senhor meu, qual será o fim destas coisas? E ele disse: vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o final dos tempos. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurados os que esperam, e chegam até 1335 dias. Tu, porém, vai até o fim, porque repousarás e estará na tua sorte no fim dos dias. Agora vá para Apocalipse, capítulo 6, que é o nosso texto de trabalho. Por favor. Verso 1. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei, e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, ao qual estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sobre ele assentado tinha uma balança na mão.
E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: 1 medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiqueis o azeite nem o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por sobrenome Morte, e o inferno seguia. E foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, com peste, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda por um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e dos irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os figos verdes, abaladas por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, todo servo e todo livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. Quem poderá subsistir? Amém. Queridos, eu quero hoje pensar um pouquinho sobre Apocalipse capítulo 6. Mas eu preciso chegar aqui passando antes por um pensamento que começa ali em Gênesis e nós vamos passar em Daniel. A primeira coisa que é preciso perceber é que a partir do momento que um ser humano encontrou outro ser humano, se estabeleceu uma tensão. Não há um relacionamento que seja perfeito. Todo relacionamento entre duas pessoas vai ser um relacionamento em algum momento muito tenso, a ponto de um dos grandes psicanalistas do mundo, chamado Lacan, dizer que toda relação é uma relação de poder. Sempre um dos envolvidos vai de alguma forma exercer poder ou se submeter ao poder do outro. E quando se multiplicam as pessoas, essas tensões se multiplicam. É natural, então, que os conflitos surjam pela falta de consenso, pela falta de acordo, a ponto de o profeta Amós perguntar: andarão 2 juntos se não houver entre eles acordo? Não, não andarão. Seja um casal, como Adão e Eva, a primeira mulher, o primeiro ser humano depois de Adão, seja entre 2 nações, 2 pessoas nacionais, 2 pessoas jurídicas, 2 grupos. Sempre que interesses diferentes surgirem, visões diferentes de mundo surgirem, as tensões vão acontecer. O que é que resolve as tensões? O acordo. Quando a gente consegue acordar e um dos lados se submete ao outro. Não havendo essa sujeição, essa submissão, o que resta é um conflito. E o conflito, ele tem escala. Ele não é sempre um conflito brando. Ele vai de brando até muito agressivo. Ele vai de uma palavra mais áspera, que vira um grito, que vira um empurrão, que vira uma briga, que vira uma guerra e que vira uma morte. E às vezes o aniquilamento de uma etnia inteira, de um povo inteiro. Quando nós passamos por Daniel, o Daniel nos mostra uma coisa nova. Que esses conflitos entre pessoas têm a ingerência de seres espirituais. E que estes conflitos são conhecidos na eternidade.
Porque, na verdade, o tempo, o passado, o presente e o futuro, como nós estamos acostumados, são uma grande ilha dentro de um mar de eternidade. Fora do corpo não há passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro são limitações que os nossos corpos encontram. A matéria se sujeita ao que nós chamamos de tempo. Mas o tempo não existe de verdade. Isso a física de Einstein provou quando ele cria uma operação matemática onde ele diz que o tempo é o resultado de velocidade, de espaço e velocidade. E você consegue então entender o tempo como resultado de uma equação matemática, uma fórmula da matemática, uma fórmula da física que explica o tempo. Quando se trabalha com a memória das pessoas, nós percebemos como o ser humano é um ser eterno em si. As memórias que nós pensamos que fazem parte de um grande passado, na verdade estão grande agora dentro da gente. E quando elas soltam de onde elas estão guardadas, elas têm o efeito do grande agora. Você sente a dor de uma humilhação que teve aos 6 anos de idade? Aos 60, você, quando revive aquela memória, sente aquilo. A raiva que você sentiu por algo que você sofreu, ela volta com a mesma intensidade. O nosso ser material está preso no tempo, mas o nosso ser essencial não. Então, da eternidade se contempla o grande agora, de passado, presente e futuro dos homens. Daniel nos mostra isso. E Daniel nos mostra uma outra coisa, que a ele foi dado um conjunto de visões, de coisas que não eram para ele entender no tempo dele, mas que seriam reveladas no tempo do final, a ponto de dizer para ele no capítulo 12, que aquela visão que ele teve, ele não entenderia, ele morreria sem entender, porque ele recebeu para passar para frente, mas não era para que ele entendesse, mas que seria para o final dos tempos. E nós temos um livro, que é o último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. A palavra Apocalipse significa revelações. No plural, não é uma revelação. Não dá para a gente pegar Apocalipse num sentido literal, como que preso num tempo, uma coisa acontecendo depois da outra. Existem várias revelações que são colocadas como em código ali. E uma delas está no capítulo número 6. O que aconteceu no capítulo número 6? Os 4 cavalos e os 4 cavaleiros do Apocalipse. Os 4 cavaleiros do Apocalipse tem-se um consenso entre os teólogos que representam 4 etapas do final dos tempos. O primeiro cavalo, se você quiser voltar os olhos aí, para você não puxar só pela memória, volta aí para o capítulo 6. Diz assim, o verso 1: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia como voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Embora ele esteja num cavalo branco, este não é Jesus. Lá no capítulo 19 você vai encontrar aquele que vem montado num cavalo branco, que tem uma espada pronta para a guerra. Aquele sim representa Jesus, esse aqui não. Esse aqui representa todo aquele que se esforça para tomar o lugar de Jesus. Eu não consigo entender Apocalipse sem entender outros livros da Bíblia. Quando você vai para Mateus capítulo 24 e Mateus capítulo 25 e outros livros que falam das mesmas coisas, você vai perceber que Jesus diz assim: olha, estes sinais que ele acaba de dizer são apenas o princípio do fim. Então veja que o fim não é algo imediato. O fim da civilização como nós a conhecemos não é algo que vai acontecer assim, num piscar de olhos, mas é algo que vem num processo que demandará muitos anos, muito tempo. Então coisas vão acontecer e, dadas as revelações que vêm desde Daniel, nós vamos entender no mundo dos relacionamentos, no mundo das relações entre as pessoas.
O fim vai ser conhecido pelo tipo de coisas que vão acontecer entre as pessoas, pelas tensões que se estabelecerão. Então, lá em Mateus capítulo 24, Jesus dá um dos sinais e diz assim: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Mas vocês repararam como é que de uns anos para cá nós temos a facilidade da informação dos conflitos? Como que a gente fica sabendo de guerras em todos os lugares? Como que a gente está ouvindo as pessoas ficando com raivas umas das outras? Porque Jesus disse: haverá guerras entre nações e nações, e povos, etnias e etnias. Dentro de uma mesma nação, pessoas se dividirão. Um vai dizer: eu estou do lado de fulano, o outro vai dizer: eu estou do lado de cicrano. Um vai dizer: eu penso desse jeito, o outro vai dizer: eu penso daquele jeito. E não haverá consenso, não haverá acordo. Não havendo consenso, não havendo acordo, a tensão aumenta e vira conflito. E quando vira conflito, vira guerra. E às vezes essa guerra não é entre uma nação e outra, mas dentro da própria nação. Os discursos começam a ficar discursos raivosos. A violência começa a ser legitimada. Veja que para capitanear estes grupos é preciso que lideranças se levantem. Não é à toa que nos 10 mandamentos que selam o acordo de Deus com o povo que vai ser testemunho dele na terra, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. E às vezes a gente imagina que um outro Deus que se levanta para tomar o lugar do Deus verdadeiro que conhecemos pelas Escrituras é uma divindade de uma outra religião. Então há quem vai dizer assim: o Deus verdadeiro não é o Deus católico, não é o Deus evangélico, não são os deuses da Umbanda, não são os deuses das outras religiões. Mas não, irmão. Às vezes o Deus que se levanta, aquele que a gente deifica, aquele que a gente diviniza, é um ser humano. Lá no livro de Atos dos Apóstolos diz que aquele que prende Tiago, irmão de Jesus, aquele que o mata, quando ele vai fazer um discurso, as pessoas dizem: não é voz de homem, é voz de Deus. Dia desse, lendo um comentário até de uma pessoa que eu gosto e admiro, eu fiquei pasmo, embora tenha entendido, mas eu fiquei pasmo, porque ele disse: graças a Deus, Ele tirou de nós o Ayrton Senna, mas deu outro ídolo, nos deu o mito. Como é que é? O Deus que disse: não terás outros deuses diante de mim, não nos daria um ídolo, não nos daria alguém para a gente ouvir além de Jesus. Não tem jeito. Então, quando o Cordeiro tira o primeiro selo, que é Jesus, o Cordeiro, ele tira o primeiro selo, um dos seres viventes, um dos animais, dos 4 animais, diz: vem e vê. E surge um cavalo branco, e sobre ele tem um que busca uma coroa, que busca tomar um lugar de poder. São aqueles que vão se levantar para dirigir as nações da terra, pessoas que vão se levantar e vão dizer assim: eu sou escolhido de Deus, me sigam. E vai acontecer num nível internacional, a ponto de as nações, depois que lutarem entre si, se renderem a ele. E ele vai estabelecer um acordo com Israel, que será restaurado como uma nação religiosa, que ainda não é. Israel volta para a Palestina em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, se estabelece como nação, mas ainda não tem uma unidade religiosa. Eles precisam construir o 3º templo. Eles construíram o primeiro de Salomão, o segundo de Herodes, mas no lugar onde esses templos foram construídos está a Mesquita de Omar, a Mesquita da Rocha, aquela que a gente vê nas fotografias de Jerusalém, que tem um pomo dourado. Eles precisam reconstruir ali. Eles precisam ter uma ovelha vermelha para um sacrifício, e ela já existe a tecnologia para construir esse templo em 15 dias. Eu me lembro que estava num congresso, encontrei com um judeu que leva pessoas, um judeu português, que leva pessoas para fazer turismo em Jerusalém, e conversando ele disse: nós já temos a tecnologia para levantar o 3º templo em 15 dias, o que nós não temos é como fazer. Porque onde temos que construir está a maior mesquita
do mundo árabe, dos muçulmanos, e nós não podemos tocar nela. Então alguma coisa de Deus vai ter que acontecer. Nós esperamos que um terremoto venha, que algo aconteça, ela seja destruída e nós tenhamos uma autorização política para construir ali o terceiro templo, colocar ali o sacrifício. O que foi dito a Daniel que nós lemos? Daniel, 1270 dias. Um tempo, 2 tempos, 3 tempos e meio. Foi dado a ele um entendimento em que esse que vai se levantar como líder das nações, vai entrar em acordo com os judeus e vai dizer para eles assim: podem construir o templo, podem fazer o sacrifício. Esse será um dos grandes sinais. Mas, pastor, o que isso tem a ver com os nossos dias, irmãos? Nunca como agora, pessoas estão sendo levantadas como líderes religiosos e como líderes políticos, legitimando a violência pelo mundo afora. Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, seja nos países da Europa, nós estamos vendo pessoas se levantando dentro do espírito desse primeiro cavalo, do cavalo branco. Aquele que vem dizendo: eu tenho autoridade para juntar as pessoas, eu posso ajudar a aniquilar aqueles que são contra nós. Veja que o primeiro cavalo, volta aí os olhos ao primeiro cavalo. Verso 2: olhei e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele tinha um arco, e lhe foi dada uma coroa e saiu vitorioso para vencer. Preste atenção como pessoas raivosas vão começar a se levantar cada vez mais com discursos de liderança sobre as pessoas. Seja num bloco, seja no outro. Pessoas estarão disputando as lideranças do mundo. E o que é pior, os religiosos se enganjarão nessas batalhas. Segundo cavalo, presta atenção no segundo cavalo, verso 3. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo vermelho, e o que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Perceba que aqui não é uma liderança, mas é um espírito que passa pelas pessoas. As pessoas estão dispostas a brigar, as pessoas estão ficando dispostas, mas não por elas, porque existe uma ingerência espiritual, existem espíritos que estão saindo para levar as pessoas ao estado permanente da raiva. As pessoas estão tomando lado e qualquer razão vai ser uma razão para matar, qualquer razão vai ser uma razão para dizimar, para acabar, para destruir. Não haverá mais uma racionalidade. Veja que esse cavalo vermelho, ele sai para tirar a paz das nações, das pessoas, dos grupos. Abra os olhos e perceba como as pessoas estão cada vez mais raivosas. Vocês perceberam como é que as pessoas estão cada vez mais rompendo os limites dos direitos dos outros? Mas qual é o direito que uma pessoa tem de ficar com um som alto, atrapalhando quem trabalhou até tarde, quem está doente, a criança, o velho? Qual é o direito que alguém tem de parar o carro onde acha que deve? Qual é o direito que a pessoa tem de tirar uma cerca? Qual é o direito que as pessoas têm de mudar as regras que dão segurança às relações de trabalho? Mas essas coisas estão acontecendo, as pessoas estão ficando cada vez mais conscientes de que a violência é uma opção para resolver as coisas. Eu vou lá naquele bar e vou matar todo mundo, eu vou matar o meu vizinho, eu mato esse meu parente. A gente tem que acabar com esse povo. Vi essa semana, sexta-feira, no noticiário, alguns assaltos no Rio de Janeiro. Os bandidos, não só no Rio, aqui também está desse jeito. Eles param em qualquer lugar o carro, descem do carro armados com fuzis, rendem você. Se você reagir, você toma um tiro, entra no seu carro e vai embora. Mas quando a polícia chega, a polícia também, ela chega e atira e mata. Há uma loucura. Ninguém mais para pensar e dizer: vamos dar uma parada nisso. Há um espírito no meio das pessoas, é esse cavalo vermelho, que está levando as pessoas à morte, não apenas as lideranças levando um povo à morte, mas o próprio povo se levantando e abraçando a violência, fruto do segundo cavalo, o cavalo vermelho. E nós já podemos vê-lo nas relações entre as pessoas.
porque é nas relações entre as pessoas que acontecem as profecias. Presta atenção nisso, em nome de Jesus. Terceiro cavalo, preste atenção. Verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. Olhei, e eis um cavalo preto, que estava sobre ele, estava sentado e tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro. Não danifiqueis o azeite e o vinho. O que isso significa? Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Foi feita uma pesquisa, eu vi essa pesquisa muitos anos atrás. Não sei se você sabe, mas a colônia de ratos tem um comportamento social muito parecido com o comportamento dos seres humanos em sociedade. Os ratos se organizam em grupos como nós humanos nos organizamos em grupos. Então foi feita a seguinte pesquisa, o segundo experimento. Pegaram uma colônia de ratos, colocadas dentro de acrílicos transparentes, e eles ficaram ali em grupos, e foi dado comida a eles. Eles viviam em paz, não tinha problema nenhum. Mas na medida em que foram reduzindo a ração dos ratos, os ratos começaram a brigar pela comida, e os mais fortes começaram a ganhar. Na medida em que os mais fracos foram morrendo, eles começaram a reduzir de novo a comida. Aí a briga ficou entre os mais fortes, e a guerra entre eles ficou ainda mais feroz. E na medida que foram tirando a comida, a colônia se matou. O mais forte deles ficou sozinho. Eles não dividiram, eles morreram, mataram e morreram pela comida até o último rato. E quando o último rato ficou sozinho, ele não comeu a comida que ele tinha ficado com ela. Ele foi para um canto, entrou em crise, começou a tremer e morreu de estresse. Toda a colônia foi dizimada. O que é que nós vimos aqui quando saiu o terceiro cavalo? Que a comida da terra vai ser diminuída. Eu não sei se você sabe, mas o que a Europa joga fora de comida daria para alimentar uma parte da África. Mas jogam fora. Por que jogam fora? Para que o valor econômico do alimento se estabeleça. Não é incomum a gente ver quando tem uma super safra e o mercado não absorve. No Brasil já vi isso acontecer com leite, já vi acontecer com abóbora, já vi acontecer com frutas. Eles não dão, quando tem uma super safra e o preço de mercado está baixo e não paga o custo de produção, o que os produtores fazem? Jogam fora. Eles não dão para as pessoas comerem, porque se der, o preço continua baixo. Você tira do mercado, o preço sobe. É uma relação, né, de oferta e demanda. Então veja, quando o terceiro selo foi tirado, o terceiro animal disse: vem e vê. Saiu um cavalo preto, um cavalo de fome, e aquele que estava nele tinha uma balança, e ele pesava os alimentos da terra e dizia: vai ficar cada vez mais caro, porque vai faltar. Eu já disse aqui várias vezes, mas eu nunca percebi ninguém, nem aqui nem em outro lugar, preocupado como eu me vejo preocupado. Quando eu entro no sacolão e eu vejo a uva mais doce sem semente, a melancia sem semente, a laranja, o limão sem semente. Você já pensou na loucura que é isso? Você não poder plantar uma semente porque o fruto não tem uma semente? Enquanto você tiver um dinheirinho para trocar pelo alimento, você come. O dia que você não tiver esse dinheiro, eu fui à casa do pastor Zé, mas eu fiquei impressionado porque ele tem um canteiro lá que tem de tudo, né? E aí ele me falou que fez a Josi fez um suco de abacaxi com hortelã que ele colheu da horta dele. Quando você tem uma muda, quando você tem uma semente, você planta e come. Vocês não acham esquisito os homens chegarem à conclusão de que vão tirar o poder reprodutivo da comida? Significa que nós estamos pondo na mão de grandes empresas o poder de nos alimentar. Se nós não pudermos pagar, não comeremos. Não comeremos.
Vocês não conseguem perceber que o mundo já está caminhando para o fim, que nós já estamos vivendo o começo do fim? Olha o que Jesus disse: estes sinais serão o começo do fim. A fome já está se estabelecendo na terra. Talvez eu e você ainda estejamos gordinhos, um pouquinho acima do peso, porque nós ainda temos o que comer, nós ainda temos um dinheirinho para chegar ali e comer. Mas eu vou te falar uma coisa em nome de Jesus. Conversava com a Kenny agora antes do culto. Cada vez mais nós estamos ficando sem opção de ganho. Cada vez mais uma máquina substitui 1000 homens. Cada vez mais os direitos estão sendo tirados. Cada vez mais o número de pessoas sem possibilidade de emprego é grande. Sabe que tem um monte de gente que fez odontologia que está dirigindo Uber? Irmãos, eu tenho um respeito muito grande pelos motoristas de aplicativos. Mas vamos combinar que ser motorista de aplicativo é muito mais simples do que ser um advogado? É muito mais simples do que ser um dentista? É muito mais fácil do que ser um contador? É muito mais fácil do que ser um fisioterapeuta ou um farmacêutico? É muito mais fácil. Você não tem que fazer 5 anos de uma faculdade, você não tem que fazer estágios para ser um motorista de aplicativo. Você tem que ter uma carteira de motorista e um carro. É só isso. Nenhum desrespeito ao profissional dessa área. Mas o que eu estou questionando é por que nós estamos tendo tantos fisioterapeutas, advogados, engenheiros, contadores, pessoas que tinham outras profissões dirigindo Uber. Por que nós estamos vendo tantos meninos de 18, 19 anos tirando carteira, pegando dinheiro emprestado com o pai e com a mãe, comprando o carro e dirigir de aplicativo? Por que a gente está ouvindo tanta gente reclamando, dizendo que não está dando para ganhar igual era lá no começo? Porque tem cada vez mais gente dirigindo e cada vez menos gente andando nos carros de aplicativo. O que isso significa? Que a sua pobreza está chegando, a minha pobreza está chegando, a fome está se instalando. Olha o terceiro cavalo aí. Nós estamos ficando. Teve uma notícia esta semana, o ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, anunciou que o governo tem a intenção de tirar a indexação da inflação passada do salário mínimo e da aposentadoria. Significa que você que recebe salário mínimo ou que recebe aposentadoria, não vai ter mais a correção pela inflação. Se a inflação der 10%, o governo vai te dar 3 ou 4%. Você vai ter uma perda real no seu ganho. Se você vai ter uma perda real no seu ganho, você vai comprar menos comida. Olha o terceiro cavalo. Pastor, mas o que o senhor está tentando falar? Eu estou tentando te ensinar que você consegue ler as profecias nas relações entre as pessoas. Que as tensões se estabelecem entre as pessoas. Que dá para ler as profecias bíblicas nas coisas que a gente vê acontecendo entre as pessoas. E o quarto cavalo é um cavalo amarelo. Amarelo é a cor do cadáver, do corpo sem vida. Olha o que está escrito sobre esse quarto cavalo, presta atenção, verso 7. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por sobrenome Morte. Esse é o único que tem o nome de morte, que tem nome. E o inferno o seguia, e foi-lhe dado o poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, e olha o que ele traz agora: pestes e feras da terra. Além das guerras capitaneadas por homens que serão líderes violentos, perceba, os líderes violentos no mundo são um sinal. Entenda o primeiro cavalo: líderes mundiais violentos, que vão se valer da religião, vão se valer da política, vão se valer da economia, vão controlar as forças policiais e militares e vão tender a aniquilar aqueles que se levantarem contra eles. O segundo cavalo, um espírito de violência entre as pessoas. As pessoas darão lugar a uma violência coletiva. Grupos se levantarão contra grupos, dentro da mesma família, dentro da mesma comunidade, dentro do mesmo país e de país contra país. O terceiro cavalo é aquele que vai trazer fome à terra, e vai trazer fome à terra através do controle da fecundidade dos alimentos e do controle das políticas econômicas de precificação dos alimentos.
Eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que vocês me respondam. Hoje, vocês comem mais carne ou menos carne do que há 4 anos atrás? Todo mundo, mais ou menos? O Brasil é o maior produtor de proteína animal do mundo. Como é que o país que mais produz carne no mundo tem gente comprando osso? Tem gente comprando pele de galinha? Gente, eu particularmente, Ademir, adoro comer pé de galinha. Tem alguém que seja como eu que gosta de pé de galinha? Eu, Zé, Simone, Patrícia, Wesley, é bom, não é? E quando você chegava assim, teve aquela galinhada no almoço, sua família faz galinha no almoço? Todo mundo come as melhores, né, partes. O que sobra para a janta? Ponta de asa, não é asa não, é a ponta. Pé, às vezes um pedacinho do pescoço, não é assim? Aí você chega, tem aquela borra do frango, aquele caldinho, aquelas partezinhas, aí a gente pega o pé. Terminou o culto, você ainda pega o restinho do fantástico, e aí vai comer aquele restinho do almoço e pega o pé da galinha, é muito bom. Quanto custava um pé de galinha há 3 anos e meio atrás? Eu te falo porque eu comprava. 90 centavos. 90 centavos. Quanto ele custa hoje? 9,90. 10, 11, 12. Tem açougue que já coloca assim: não damos ossos, vendemos. Você quer fazer uma sopa de osso? Sopa de osso é gostoso, porque tem o tutano ali dentro, quebra o osso, tira o tutano e faz a sopa. Agora está vendendo. Olha o 3º cavalo. Nós estamos produzindo a nossa própria fome através de políticas econômicas alimentares. E o outro cavalo, o cavalo preto, é o cavalo que manipula além da espada, além da fome. Ele traz o poder das doenças, não apenas das pestes, mas dos animais que ferem os homens. Vírus e bactérias que vão surgir, e a gente vai ouvir falar o nome de doenças novas, de vírus novos, que vão matar grande número de pessoas. Quem perdeu alguém chegado pelo Covid-19? Por favor, levanta a mão. Um amigo, um parente, quem perdeu? Aqui na igreja nós perdemos algumas pessoas. Cada vez mais nós vamos ouvir falar, porque esse 4º cavalo, ele traz no meio das pessoas, além da espada, além da carestia, ele vai capitanear as doenças. Então veja, nós sabemos que estamos entrando no princípio do fim, pelas coisas que a terra começa a passar. Mas perceba que lá em Mateus 24 diz que o grande sinal é ouvireis falar. Hoje nós ouvimos falar de todas essas coisas acontecendo. Os cientistas já disseram o seguinte, que além do Covid-19, nós vamos conviver com a possibilidade de novos vírus cada vez mais letais. Significa que pode ser que no próximo ano tenha um vírus novo e que a gente não vai resistir a ele. O que a gente precisa fazer sabendo disso? Se nós somos avisados com antecedência, nós vimos lá no livro de Daniel, e aí eu preciso te convidar a ir lá para o livro de Daniel. Pega, por favor, o livro de Daniel. Nós lemos o capítulo 12. Vocês lembram do capítulo 12? Pega Daniel, capítulo 12. Agora vai falar de Jesus. Jesus aqui ele é chamado de Miguel. Presta atenção. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, povo de Deus. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Irmãos, olha aqui para mim, em nome de Jesus. Nós estamos começando a viver o tempo da grande angústia. Ele ainda não se instalou, nós estamos no começo. Todos estes sinais são o começo do final dos tempos. Daniel é chamado de Apocalipse do Velho Testamento. Olha o que está escrito aqui. O grande príncipe que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão,
uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os sábios, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. Então veja, Deus já preparou um defensor para aqueles que permanecerem na justiça de Deus. Nós estamos começando a viver o tempo, vocês estão vendo os sinais. Só não vai ver quem está anestesiado, que não vai se importar, ou não vai ver aquele que tem os olhos fechados. Mas se você se assusta com as coisas que estão acontecendo, está dizendo que você vai ter que tomar uma posição. Ou você vai buscar a sabedoria de Deus e vai andar de conformidade com a justiça de Deus, e Miguel, o grande príncipe, vai ser o seu libertador, então ele vai lutar por você e vai te preservar da ação dos 4 cavalos e dos seus cavaleiros, ou você vai andar de conformidade com a sua vontade e os 4 cavaleiros terão poder sobre a sua vida. Veja que Deus nos dá a profecia para a gente escolher o que a gente vai fazer. Deus é justo, não há maldade em Deus. Deus diz para você, escolha, se você quer estar andando comigo, porque eu já estou te contando o que vai acontecer. Vai ter uma angústia como nunca houve na terra. Ela só está começando. Todos os sinais já estão aqui. Você pode estar comigo e eu vou te proteger, então viva na minha justiça e ensine a minha justiça. Eu tenho ensinado para vocês a justiça de Deus. Pense no pobre, pense no necessitado, lembre do preso, lembre do doente, seja fiel ao Senhor, busque na palavra, busque na oração, ande na presença de Deus, tenha temor, eu tenho te ensinado. Ou você pode negligenciar, é uma escolha sua. Onde é que a justiça de Deus se estabelece? Em que você cria o seu próprio destino. Não é Deus que está te pondo um destino. Não é Deus que está dizendo, eu vou fazer o Zé andar por aquele caminho. Ele está dizendo assim, olha, eu estou te mostrando o que vai acontecer. Você escolhe. Mas quando você colher da semente que você plantar, você será o responsável. Qual o caminho que você vai escolher andar? Os 4 cavaleiros já estão soltos na terra. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus?